alegria de retornar, né, essa casa onde podemos matar a saudade de Jesus, como a gente sempre diz, uma alegria muito grande. Então, trouxemos como tema a missão dos espíritas. E é um momento, estamos vivendo hoje um momento de transição. A Terra está passando por esse momento de transição de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então, ouvimos muitas coisas negativas durante o nosso dia a dia, né? As informações, televisão, jornais, nos passam dentro do nosso lar e dá a impressão de que o mundo está muito violento, que não se tem mais paz, que perdemos o rumo. E Joana de Ângeles, querida mentora, através de Valdo Franco, diz que o mundo, as pessoas nunca se amaram tanto como estão se amando nesse momento. Nunca existiu tanto amor na Terra como nesse momento está acontecendo. As pessoas estão se ajudando mais, estão mais solidárias, há mais ONGs se ajudando, mas o que se divulga, infelizmente, na mídia, ainda são as coisas negativas, né? Aqueles fatos negativos que chegam até nós. E o mal, ele tem o valor que a gente dá para ele. Então, muitas vezes, a gente dentro de casa, a gente em cima daquele assunto, aquele noticiário, nós também já comentamos e achamos que, né, que estamos sem leme. Mas Jesus nos diz que está no leme de nossas embarcações, planeta Terra. Né? A espiritualidade está conduzindo esse planeta, nos orientando, nos assistindo, onde em 2025, Divaldo nos diz, né, que os 200 mil espíritos de luz estarão entre nós para nos ajudarmos nessa caminhada evolutiva. Então, o Eurípides Barçanufo também nos diz que nós, espíritas, não podemos engrossar a fileira das pessoas desanimadas, que tem que partir de nós a fé, a esperança, o amor, a persistência, para que as pessoas que se aproximam de nós sintam em nós a confiança e o amor que a doutrina espírita nos inspira. Joana de Ângeles também sempre nos diz, né? Nunca permita que uma pessoa se afaste de você sem levar um pouquinho da sua fé, sem levar um pouquinho do seu amor, um pouquinho da sua paz, um pouquinho da sua esperança. Que a pessoa, se afastar de você, ela saia mais fortalecida. Então é a missão hoje de cada um de nós. Aonde nós estamos, começando dentro do lar, da família, com as pessoas que estamos convivendo, levar uma palavra de amor, de paz, de esperança, dizer que Jesus está no leme, que nós acreditamos nisso que a doutrina espírita nos diz, que o nosso planeta será um planeta de regeneração. E esta é a mais importante encarnação de cada um de nós. Então Jesus conta com cada um de nós para que cumpramos essa missão. No livro Boa Nova, né, Chico Xavier, através do Espírito Irmão X, no capítulo 3, nos passa essa mensagem, que Jesus estava sentado perto do templo e ele foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos, que se sentiram atraídos pelo olhar e pelo magnetismo que Jesus transmitia. Alguns deles se afastaram sem maior interesse, mas Hanan, aquele que seria mais tarde aquele juiz inclemente de Jesus, da sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-se com orgulho. Galileu, o que fazes na cidade? Eu passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Exclamou Jesus com muita serenidade. E com muita ironia ele diz, reino de Deus? Tornou ele com uma voz acentuada, irônica. E o que tu pensas que vem a ser isso? Esse reino é obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus.
e novamente com ironia, obra divina em tuas mãos? Disse Hanã com uma gargalhada de desprezo. E continuando as suas observações irônicas, perguntou: e com quem tu contas para levar avante essa empresa difícil? Quais são os teus seguidores? Quais são os teus companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe, desconhecido, ilustre, para auxiliar-te na execução desse teu plano? E Jesus diz: os meus companheiros hão de chegar de todas as partes. Sim, observou Hanã, os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra. Certamente que esse representará o material da tua edificação. Entretanto, propõe-te a realizar uma obra divina. Já viste alguma estátua perfeita, modelada com fragmentos de lama? E Jesus, sem perder a serenidade, disse: sacerdote, com uma energia serena, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. E ele, impressionado com a resposta firme e inteligente de Jesus, ainda indagou: conhece Roma ou Atenas? Diz: eu conheço o amor e conheço a verdade. Disse Jesus. Tem ciência dos códigos da corte providencial, as leis do tempo? Inquiriu Hanã, já inquieto. Eu sei qual é a vontade do meu Pai, que está no céu, respondeu Jesus brandamente. E o sacerdote, contemplando irritado, e dirigiu um sorriso de profundo desprezo, demandou a torre retônia em atitude de orgulhosa superioridade. E no dia seguinte, vamos encontrar Jesus novamente no templo, com os apóstolos, levando a sua mensagem de amor, de fé e de esperança. Quando Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, na lei de amor, quando Jesus pronuncia a sublime palavra amor, ele fez os povos estremecer, e os mártires ébrios de esperança desceram ao circo para trazer a mensagem de Jesus. Então, muitos mártires deram a sua vida por Jesus. Muitas pessoas morreram por Jesus. Eles entravam nas arenas, enfrentavam as feras famintas e eram devorados pelos leões. Muitos eram queimados. E entre esses que trouxe o Evangelho de Jesus, encontramos Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, o convertido de Damasco, é o mais exemplar modelo de trabalhador a ser seguido para todos nós cristãos. Tão logo ele se sentiu tocado pelo Mestre, nunca mais voltou a ser o que era. Quando ele conheceu a lei, o Evangelho de Jesus, que ele está indo a caminho de Damasco, porque ele iria tirar a vida de Ananias, e ao meio-dia, com soldados, ele vê uma luz muito forte no deserto, meio-dia. Imagine a luz que tem no deserto ao meio-dia. E ele viu uma luz muito mais intensa. E chegou, literalmente, caiu do cavalo. E quando caiu do cavalo, ele viu que lhe faltou a visão. E aí ele viu um ser luminoso. Ele pediu: quem sois? Diz: eu sou Jesus. Eu sou aquele a quem tu persegues. E a partir desse momento, ele reconheceu. Ao invés de dizer: Jesus, eu não tenho condições de seguir a tua doutrina, eu matei, eu persegui, ele simplesmente disse a Jesus: o que queres que eu faça? Então, a partir do momento que ele foi tocado por Jesus, nunca mais voltou a ser o que era. A partir daquele momento, ele levou o Evangelho de Jesus. Por isso que Joana de Ângeles nos diz: quem viu Jesus passar, apenas viu. Mas quem viu Jesus passar e trouxe Jesus
para dentro do seu coração, nunca mais será o mesmo. Então nós que conhecemos hoje a doutrina espírita, temos esse conhecimento. Depois que conhecemos essa doutrina consoladora, que nos consola esclarecendo e que nos esclarece também consolando, né, a gente passa a entender melhor os ensinamentos de Jesus, né, que vem trazer até nós esses sentimentos de amor, de compaixão. Por isso a lei de amor, por isso que Jesus quis trazer pessoalmente a sua lei de amor. O apóstolo do Gentil, sem qualquer hesitação, desde a sua convocação, trilhou passo a passo as pegadas de Jesus, traçadas por Jesus, cumprindo com determinação o seu destino, filiando-se às hostes do bem. A partir desse momento ele não parou mais. Ele levava a mensagem de Jesus, foi apedrejado, vários naufrágios, mas ele levando firmemente a palavra de Jesus. Sei, e numa mensagem ele diz assim: eu sei bem o que é passar necessidade, e eu sei o que é andar com fartura. Eu estive dos dois lados. Eu aprendi o mistério de viver em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou esteja com fome, possuindo fartura ou passando por privações. Tudo posso naquele que me fortalece. E teve um momento que ele dizia: quando eu sou fraco, eu sou forte. E quando eu sou forte, eu sou fraco. Porque ele diz: quando eu sou forte, eu sou fraco, porque quando ele achava que ele tinha condições, de levar os seus ensinamentos naquilo que ele acreditava, ele se tornou forte, fraco, porque estava afastado. Mas quando a gente é fraco, a gente se torna forte, porque é nesse momento que a gente busca a espiritualidade, a gente busca Deus, a gente busca Jesus. Então é nesse momento que a gente se fortalece. Quem concretiza ideais não conta as gotas de suor. Foi o que ele passou. O tamanho das cicatrizes, o cansaço dos ossos, a duração da fome, pois está seguro que está construindo a própria felicidade. E isso o alegra mais do que qualquer coisa. Então, tem uma mensagem que diz, tudo acontece para o bem daquele que ama o Senhor. Então é nisso que nós temos que acreditar. Fazer a nossa parte, como eu disse, com otimismo, com dedicação, com amor, e sabendo sempre de Jesus, que os amigos espirituais estão nos acompanhando. Se você espírita tem experimentado na sua vida pessoal naufrágios, apedrejamentos e golpes diversos, não deixe de conhecer a vida de Paulo de Tarso, pois nele Jesus nos ensinou a sabedoria da paz interior e da comunhão do seu amor, mostrando que tudo é possível. Então, nessa caminhada, no nosso dia a dia, a gente passa pelas dificuldades, passa pelas aflições, pelas ingratidões, mas a gente sabe que a gente tem que caminhar. Nós temos que continuar com serenidade. Nesse livro, Paulo e Estevão, é muito forte, é muito linda a mensagem que ele nos passa. Então, em todos os momentos, ele jamais, em momento algum, ele desanimou. Divaldo Pereira Franco, um dia fez uma palestra sobre Paulo de Tarso. E ele falando sobre a vida de Paulo de Tarso, e no fim da palestra, ele achou algo diferente. Porque ele disse que sempre que termina a palestra, há vários espíritos de luz, que estão ao seu redor. E naquele dia, Joana de Ângeles lhe traz um espírito muito sofrido, um espírito que tinha dificuldade de caminhar, um espírito que estava muito machucado, com cicatrizes, o cabelo em desalinho, e que mostrava no rosto um sofrimento muito grande, mas uma serenidade também muito grande. E Joana de Ângeles diz a Divaldo: Divaldo,
conhece. O Divaldo olhou, sentiu compaixão daquele espírito, todo machucado, com dificuldade. Diz: eu não conheço, não me lembro. Diz: olha de novo. O Divaldo olhou, diz: olha, eu já conheci muitos espíritos, muitos que chegaram até mim, buscando uma orientação, buscando uma prece, um auxílio, mas esse eu não estou lembrando. E Joana diz: olha novamente. E quando o Divaldo olhou, aquele espírito que estava com cicatrizes, com cortes, com dificuldade, ele começou a se transformar. E teve uma postura, teve uma serenidade no olhar, transmitia uma luz muito grande, uma paz muito grande, irradiava uma energia, um magnetismo muito grande. E aí Joana diz: é Paulo de Tarso. Quando tu viste ele machucado, com cicatrizes, com dificuldade de andar, é assim que ele levava o Evangelho de Jesus. É assim que ele andava na terra, com dor, com dificuldade, sendo apedrejado, sendo humilhado, agredido, mas levando a mensagem de Jesus, com sol, com chuva, a pé, levando a mensagem de Jesus. Então, a missão de cada um de nós, um dia perguntaram à Madre Teresa: até quanto nós devemos amar? E ela diz: nós devemos amar até doer. Como dizia Paulo de Tarso, com os ossos desconjuntados, com as carnes rasgadas, mas levando a mensagem de Jesus. Por isso que Jesus confia e acredita em cada um de nós, para que onde nós estivermos plantados, começando no nosso lar, com a nossa família, levando, uma palavra de amor, de serenidade, de confiança, começando no lar, e aquilo vai contagiando as outras pessoas. Que as pessoas falam em dificuldade, falam em incertezas, mas a espiritualidade diz que está tudo certo, que nós devemos fazer a nossa parte, que eles estão trabalhando, também fazendo a parte deles. Que nós devemos confiar, nós devemos caminhar, nós devemos, aonde nós estivermos, levar sempre a confiança do amor. Também Joana de Cusa, uma vida anterior, Joana de Ângeles, ao tempo de Jesus, ela viveu com Joana de Cusa. E um dia ela vai até a casa de Simão Bar-Jonas, o apóstolo Pedro, porque sabia que Jesus estava lá. E chegando lá, Jesus a recebeu e disse: entra, Joana, eu estava ali esperando. Ela: mas Jesus, tu me conhece? Diz: eu conheço todas as ovelhas que meu pai me confiou. E ali ela fala do drama dela. Diz: Jesus, eu tenho lhe acompanhado na praia, nas suas palestras, nas suas explanações, e gostaria tanto de seguir-te, mas o meu esposo, Cusa, ele não permite. Ele trabalha para Herodes e até persegue as pessoas que lhe seguem, manda matá-las. Eu gostaria tanto de seguir-te, mas não posso. E Jesus diz a Joana de Cusa que para seguir ele, não precisava ela estar ao lado dele, mas que voltasse para dentro de casa e através do seu exemplo, do seu amor, da sua compreensão com ele, ele seria tocado. Ela levaria até ele esse sentimento de amor. Se hoje ele pensava e não compreendia, amanhã ele vai te compreender. Amanhã ele vai te amar. Ama tu. Leva a tua mensagem de amor a ele. Porque isso é contagiante. E quando ela está deixando a sala, está deixando a casa, Jesus lhe diz uma palavra profética: Joana, um dia eu lhe pedirei o testemunho. Ser fiel. E ela saiu, e a partir daquele momento ela começa a viver dentro do lar, aquilo tudo que Jesus tinha ensinado. O amor, a compreensão, começou a tratar ele diferente. E claro que ele foi notando, diz, a doutrina desse Nazareno
tão envolvente. E chegou um dia que ela engravidou e logo depois o esposo faleceu. E a sua dificuldade aumentou, porque a mulher trabalhar fora naquela época, impossível. Mas Joana de Cusa se viu na obrigação e foi trabalhar para sustentar aquela criança. Não só isso, ela sustentou a sua criança e todas aquelas crianças que ela encontrava no caminho, abandonadas, órfãos, que não tinham uma família, não tinham lar, ela trouxe para dentro do seu lar, dando assistência, amparo e dignidade para aquelas crianças. E vamos encontrar no ano de 68, vocês podem ler no Boa Nova, no capítulo 15, Joana de Cusa na frente de uma multidão de pessoas, presa numa fogueira, amarrada numa fogueira, e ao seu lado o seu filho também amarrado na fogueira. Na frente o carrasco lhe dizendo: abjura, mulher, nega Jesus. E ela diz: eu não posso. E o filho desesperado: mãe, nega Jesus por mim, mãe. Diz: eu não posso, meu filho. Diz: mãe, não é possível que a senhora ame mais a esse Jesus do que a mim, que sou seu filho. Nega Jesus, mãe. Diz: eu não posso. Já neguei uma vez Jesus por causa do teu pai. Hoje, não. Hoje eu não posso. E o carrasco na frente, dizendo: mulher, abjura, nega Jesus. E ela nesse momento lembra daquele dia que esteve na casa de Simão Bar-Jonas, em que Jesus lhe diz: um dia eu lhe pedirei o testemunho, ser fiel. E ela diz: eu não posso, eu amo Jesus. E o filho já desesperado: mãe, não é possível, eu só estou aqui porque fui pego com a senhora, mas eu odeio Jesus, mãe, nega Jesus por mim. Ela diz: cala-te, filho, porque tu não sabe o que dizes. Jesus passou por todas essas expiações e não tinha nada a expiar, por todo o martírio e sofrimento. Eu não posso. E nesse momento o carrasco coloca fogo e ela é asfixiada pela fumaça que já lhe chega aos pulmões, e o carrasco ainda lhe pede: diz, esse teu Jesus só te ensinou a morrer? E ela, buscando ar nos pulmões, disse: muito mais do que isso. Ele também me ensinou a vos amar e a vos perdoar. E ela sente aquele calor, mas não é mais aquele calor que queima, que machuca, que agride, mas aquele calor que lhe traz uma harmonia, uma paz muito grande. E quando ela abre os olhos, ela se vê então nos braços de Jesus. Diz: descansa, minha filha, pelas lutas terrenas. Então, é um grande exemplo, que hoje nós vimos como trabalhadores, no nosso dia a dia, o quanto nós temos que também renunciar para levar essa mensagem de Jesus. Hoje não nos pedem mais que a gente dê a vida por Jesus. Divaldo, aliás, quando soube de Joana de Ângeles, que ela foi Joana de Cusa, ele pediu a Joana de Ângeles: diz, eu gostaria de também dar a vida por Jesus. Eu também gostaria de morrer por Jesus. Leve o meu pedido a Jesus. E Joana diz para ele: meu filho, tu não sabe o que está pedindo. Tu não sabe o que é um holocausto. Diz: eu não sei, mas eu imagino. Dali uma semana, Joana voltou, diz: Divaldo, levei a tua candidatura aos mentores do teu destino e eles aceitaram a tua candidatura ao holocausto. Mas tu pensas em dar a vida por Jesus num instante, num momento, porque tu amas Jesus, mas ele mandou dizer que te ama muito mais. E ao invés de morrer por ele, ele quer que você viva por ele. No mínimo de 40 anos,
Durante 40 anos, você vai levar a sua doutrina, a sua mensagem de amor, vai passar por dificuldade, por dores, por sofrimento, por ingratidões, por abandono. Tu aceitas? Ela, se todo mundo me abandonar, mas a senhora permanecer do meu lado, eu aceito. E ela diz, mesmo que tu me abandones, eu continuarei ao teu lado. E Divaldo já está há mais de 60 anos, trazendo essa missão, levando o Evangelho de Jesus. Por isso que, naquele tempo, os mártires, zebras de esperança, desceram ao circo e morriam por Jesus. Hoje, Jesus não quer que a gente morra por Ele, pelo contrário, Ele quer que a gente viva por Ele, que aonde a gente estiver, a gente leve essa palavra de amor, de esperança, a todas as pessoas que estão convivendo ao nosso lado. E no Evangelho segundo o Espiritismo nos diz, se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, como reconhecer aqueles que se acham no bom caminho? Os Espíritos dizem, podeis reconhecê-los pelos ensinos e práticas dos verdadeiros princípios da caridade, pela consolação que distribui aos aflitos, pelo amor que dedicam ao próximo e pela sua dedicação e seu altruísmo. Madre Teresa também dizia que não é preciso a gente sair daqui e ir lá para a Índia para fazer o bem, mas é a gente fazer o bem onde a gente está, com quem a gente estiver, com as pessoas que estiverem ao nosso lado. E às vezes não precisamos montar asilos, creches, orfanatos. Às vezes o bem é tão simples, né? Às vezes é dar uma água para um animalzinho, né? Às vezes é um abraço, é escutar alguém, é ter tempo para alguém, é a gente ter o sentimento de empatia, de saber por que a pessoa está passando nessa situação, por que ela está nos estendendo a mão, qual é essa dama, por que essa lágrima está caindo. É olhar nos olhos da pessoa e entender por que cai essa lágrima, o que ela está precisando. Né? Esse é o verdadeiro sentimento. Eurípides Barçanufo, esse grande trabalhador da doutrina espírita também, um dia passando por muitas dificuldades, muitas dores, sentindo também a dor da ingratidão, do abandono, ele vai dormir. E seu espírito vai para a espiritualidade num lugar, num campo muito bonito, muito lindo, um lugar muito florido, e ele sente aquela paz, aquela energia, e nesse momento ele encontra Jesus. Jesus está ao seu lado, de perfil, está de lado, olhando para o firmamento. E ele vê Jesus e sente, né, aquela emoção, invade todo o ser, aquele sentimento, e ele não sabe se fala com Jesus ou se aprecia aquele momento, mas ele percebe que Jesus está chorando, que algumas lágrimas estão caindo. E aí ele diz a Jesus, eu sei por que está chorando. É por causa daqueles que semeiam a discórdia, a guerra, a maldade, daqueles que matam, aqueles que não conhecem a sua lei de amor. É por esses que você chora. E Jesus serenamente diz, não. Pelo contrário, eu choro por aqueles que me conhecem, aqueles que conhecem a minha lei de amor, mas que não levam a minha palavra aos aflitos, aos filhos do Calvário, no lar, na família, os amigos, no trabalho. É por eles, é pela renúncia. E a partir daquele dia, ele acordou de manhã e prometeu, diz, a partir de hoje nunca mais deixarei de servir a Jesus. Aonde eu estiver, vou levar a mensagem de Jesus. Uma frase, um abraço, um aperto de mão, um sorriso,
eu vou mudar a vida daquela pessoa que estiver convivendo ao meu lado. Eu vou fazer ela se tornar uma pessoa mais feliz. Ela vai acreditar na lei de amor. Jerônimo Mendonça, conhecido como o gigante deitado, né, um grande trabalhador da seara espírita que caiu numa cama, né, ficou 30 anos deitado numa cama, paraplégico, e ele só mexia a boca e os olhos. Mas era um grande divulgador da doutrina espírita. Ficou conhecido como o gigante deitado. Um dia, ele disse aos seus amigos que ele teve uma hemorragia e viu que estava se esvaindo, que ele iria desencarnar. Aí ele diz: eu gostaria de, antes de desencarnar, ir me despedir de Chico Xavier. E colocaram a cama numa Kombi, numa viagem turbulenta, e levaram a Chico Xavier. E ele estava de um terno todo branco, que ele gostava muito, e quando chegou no Chico Xavier já estava sangrando. Aí Chico viu, disse: mas parece uma rosa, né? Todo de vermelho, branco. E Chico pediu para que todos lhe abraçassem. E naquele abraço que iam lhe dando, né, ele ia sentindo aquele magnetismo, aquele passe, aquela vibração que as pessoas lhe davam. E quando Chico se aproximou dele, abraçou ele também, beijou e colocou a mão, deu-lhe um passe, doando as suas energias. E ele viu que a hemorragia parou. E de noite, conversando com o Chico, ele que foi ali se despedir de Chico Xavier, ele fez a palestra da noite. E no final, Chico pediu: sabe o que causou essa tua hemorragia? Ele: eu não sei, Chico, não sei se foi a comida, se eu me passei. E o Chico disse: não, foi o teu coitadinho, a tua autopiedade. Você se achava muito coitadinho, e isso desencadeou. E a partir daquele dia, ele disse que nunca mais iria reclamar de situação nenhuma. E assim ele fez. Né? Onde ele estava, ele levava alegria. Ele tem uma palestra que é a Fórmula da Felicidade. Um dia eu quero trazer, onde ele mostra toda a sua alegria, o seu empenho, né? Onde ele ri da sua própria situação. Né? Como uma moça, aquela moça que ele encontra no cinema, que colocaram ele no final do corredor, e as pessoas vendo o filme, e a moça vem e tropeça nele, e já xinga ele, né? Diz: esse aleijado, aonde eu estou ele está, eu vou no mercado, ele está no mercado, eu vou na farmácia, ele está na farmácia, agora eu ia no cinema, ele está no cinema. E ele não sabia o que dizer para ela, para não magoar ela, disse: mas filha, tu também não para em casa. E a partir dali eles se tornaram grandes amigos. E depois ele acabou ficando cego também. Mas ele disse: nessa encarnação eu precisava muito aprender sobre a humildade. Eu tinha que aprender sobre a humildade. Eu tinha que depender das pessoas. Eu tinha que as pessoas me dar remédio na boca, alimento, me carregarem. Essas pessoas eram caridosas. No dia que falarem de mim, falem também dessas pessoas que comigo praticaram uma grande caridade. Como um pássaro preso na gaiola, ele transformou seu leito numa tribuna ambulante. E por meio dela conseguiu realizar um grande e valioso trabalho. Jerônimo Mendonça foi um exemplo vivo de coragem, de resignação, de otimismo. Não foi apenas mais um que passou por aqui. Foi alguém que suportou sorrindo e sendo bem-humorado a dura prova de paralisia e da falta de visão. Chico Xavier um dia perguntaram para ele: Chico, por que tu continuas trabalhando, apesar dessas suas enfermidades, dessas suas limitações? E o Chico respondeu: eu estou doente, mas ainda não cheguei à inutilidade. Ou nós fazemos, ou fica por fazer.
Ninguém pode fazer aquilo que nós temos que fazer. E a gente tem que aguentar. A desistência do dever gera um complexo de culpa muito grande. Ou seja, quando nós chegamos na espiritualidade, que a gente vê o livro da nossa vida, a gente vai ver tudo que a gente prometeu. Eu vou reencarnar e quero isso, e a gente faz uma lista. A gente vem, encarna, a gente vive a nossa vida e chegamos na espiritualidade e vemos que aquilo que prometemos é muito pouco daquilo que a gente realizou. O que a gente realizou é muito pouco em relação àquilo que a gente prometeu. E daí a gente diz assim: como eu podia ter feito um pouquinho mais? Como eu podia ter me dedicado um pouquinho mais? Como eu podia ter tido um pouquinho mais de paciência com aquele vizinho, com aquele amigo, com aquele chefe? Gastei minha energia com eles, onde eu podia ter amado, podia ter compreendido, como eu podia ter me dedicado um pouquinho mais. Então, a doutrina espírita nos diz e nos dá essa condição. Por isso que eu disse que essa é uma das mais importantes encarnações nossas, porque estamos vivendo justamente no momento de transição. Jesus espera de cada um de nós a nossa parcela. E Chico continua, diz: a gente deve lutar contra o comodismo, a ociosidade. Caso contrário, vamos retornar ao mundo espiritual com uma enorme sensação de vazio. Às vezes é muito mais cômodo a gente ficar em casa. Diz: hoje eu não vou, hoje está frio, hoje está chovendo. A gente tem que renunciar, a gente tem que fazer parte da gente. A gente lembra de Paulo de Tarso, dolorido, os ossos desconjuntados, a carne rasgada, mas levando a mensagem de Jesus. Um dia, Chico disse que estava se sentindo mal e começou a pensar: meu Deus, eu estou sem poder andar, quase sem poder escrever, quase sem poder psicografar, quase sem poder já ouvir. Minha voz está só um sopro. Aí ele perguntou a Emmanuel: quando é que eu vou? E Emmanuel disse: nem fale disso. Enquanto você estiver podendo fazer uma prece por alguém, estará sendo útil. Então todos nós podemos ajudar, todos nós podemos vibrar por alguém, ter em nosso pensamento, um auxílio, um amparo. Quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer servir, a gente tem aquela gratidão de prazer. Diz: hoje eu vou à casa espírita, hoje eu vou ajudar, hoje eu vou fazer um trabalho voluntário. A gente tem aquele prazer de servir. Aí surge o mais importante da renumeração espiritual. Toda vez que a justiça divina nos procura no exato endereço para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, fazendo bem, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa em tempo indeterminado. Isso está no livro Perante Jesus, Chico Xavier, onde a gente chama isso de moratória, onde já voltaríamos para a espiritualidade, mas como estamos usando bem o nosso tempo, estamos em função do amor, ajudando, amparando, um ideal a realizar, eles nos dão essa moratória para que a gente continue essa obra. É a renumeração espiritual. E Francisco Spinelli. Francisco Spinelli é um italiano que veio aos 18 anos da Itália e veio morar em Vacaria. E ali ele fundou núcleos familiares espíritas, onde ele montava num cavalo, levava os livros, o Evangelho, a codificação,
e fundava centros espíritas. Gostava de posar na casa das pessoas para divulgar a doutrina espírita. Então, muitas vezes viajando no lombo de um cavalo, né, semanas e semanas, muitas vezes febril, mas levando a doutrina espírita para que ela chegasse até nós. E ele dizia assim: há legiões de oradores, professores e assistentes sociais, médios e doutrinadores em potencial em toda parte, encoberto pela timidez ou desaproveitado pela ausência de estímulo. Descubra-lhes os recursos preciosos, endereçando-lhes a atenção. É aquilo que eu falei, né? Olho no olho, saber por que a pessoa está assim e dando-lhe condição para que a pessoa possa também desenvolver esse trabalho. Ele dizia: há muita dor, há muito desconforto, aguardando o socorro de cada um de nós, às vezes desviado pelas discussões estéreis e secundárias. E não esperamos que os instrutores espirituais retornem ao corpo físico para realizar a tarefa que cabe a cada um de nós realizar. Então nós temos que fazer a nossa parte. Eles vêm, nos intuem, nos auxiliam, nos inspiram, né? Nos impulsionam para o bem, mas nós temos que fazer a nossa parte. E Bezerra de Menezes diz assim, que os heróis de fibra moral estão se despedindo da Terra. E a gente vê Chico Xavier, Irmã Luz, Madre Teresa, porque cumpriram o seu ministério de amor. Agora é tempo de atos solidários, pela união das forças, relembrando o Calvário, no qual Jesus despediu-se glorioso. Então é um tempo de nós estarmos mais unidos, nós estarmos nos auxiliando. E Antônio de Aquino nos diz assim, o espírito que tem acompanhado a equipe do grupo Leopoldo Machado, ele nos diz assim, nos dá esse bom conselho: trabalhem muito, exaustivamente até. Nunca temam pelas dúvidas, pelas perseguições, pelas inquietações. Não temam aqueles que possam atrapalhar o corpo, criando obstáculos, porque estes jamais conseguirão atrapalhar o espírito criativo, generoso quando se quer ser. Ah, meus irmãos, procurai jamais vos desestimular, procurai jamais perder o ânimo, por menor que ele seja. Procurai trabalhar sempre e fazer o que estiver ao alcance de vossas mãos, porque uma casa espírita pede trabalhadores dispostos a servir, a ficar no sereno, a ficar no sol, ou seja, pede pessoas que se exponham a trabalhar. E Dr. Bezerra, encerrando, nos diz que o amor, recomendou o amor como instrumento hábil e seguro para ser usado em todas as decisões, em todos os corações desarmados. E ainda advertiu que as inteligências das trevas no mundo espiritual nos observam atentamente as nascentes do nosso coração, dos trabalhadores do bem, aguardando a oportunidade para estimular nos indivíduos a inveja, a discórdia, a intriga, o personalismo, etc. Então, que sejam os nossos pensamentos sempre voltados a Deus, ao amor, a esses espíritos que dizem estarem sempre ao nosso lado, nos estimulando, nos observando e nos acompanhando para que nós possamos fazer a nossa caminhada sempre na direção do amor de Jesus. E nessa mensagem de encerramento nos diz, né, que um certo dia um homem esteve aqui e ele tinha o olhar mais belo que já existiu. Ele tinha no falar uma oração
e no cantar a mais linda canção que já se ouviu. E a sua voz falava só de amor. Aliás, todos os gestos seus eram de amor e paz que ele trazia no coração. E ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou de um amor maior. E fez o sol brilhar na escuridão, o amor nascer em cada coração e compreender que além da vida que se tem, existe uma outra vida além, um renascer, porque morrer não é o fim. E eu sei que ele um dia ainda vai voltar e no mesmo campo procurar o que plantou. E vai colher o que de bom nasceu e chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, de trazer dentro de si a flor do bem, para poder lhe entregar quando ele aqui voltar. É essa a mensagem de hoje, agradecendo a todos o carinho, a vibração, e que, como diz Antônio de Aquino, que o amor único de Deus nos inspire sempre para o bem.